falar um pouquinho como funciona o bom dia para quem vai assistir depois, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir. Todos sejam bem-vindos. Para quem já fez algum protocolo de manejo de estresse, algum protocolo de mindfulness, já sabe como é que funciona, mas acho que a maioria aqui nunca fez, nunca participou de um protocolo assim. Protocolos normalmente têm validação, estão ligados a uma universidade e tem um prazo e todo um questionário para ser validado. Esse é um programa baseado em muitos protocolos, que já têm validação, tem todos os conteúdos e mais alguns conteúdos particulares, mesmo coisas que eu dou nas minhas aulas, que quem faz aula comigo já tem, já conhece, já sabe como funciona. Um programa desse, ele não muda a sua vida de uma hora para outra, ele não revoluciona a sua vida, mas ele traz pequenas ferramentas para mudanças contínuas. Quando você entra num protocolo desse, quando você deseja entrar num protocolo de manejo de estresse, de mindfulness, não quer dizer que você sai formado em alguma coisa, mas que você se estrutura para começar uma caminhada de melhora de qualidade de vida, né? Então, ele vai te dando ferramentas e a gente passa pelo mesmo protocolo mais de uma vez, porque a gente não consegue mudar tudo na vida de uma vez só. Então, a gente passa pelo protocolo várias vezes para ir ajustando, cada vez a gente consegue fazer mais um ajuste, mais um ajuste, mais um ajuste na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, uma hora a gente ajusta uma coisa, outra hora a gente ajusta outra, e aí, por fim, né, a cada 2 meses de protocolo, você sente que você olhou para a sua vida, olhou para você, o que é mais importante. Checou, fez um check-up de qualidade de vida, né? Então, é um check-up que você olha toda semana para a sua vida e vê como você está levando a sua vida em cada área. Então, como você está levando a sua vida em cada setor, em cada departamento, como é que você está se cuidando globalmente da sua saúde física, mental, espiritual. Então, você pausa para se avaliar. Isso já é importante. Independente do que você consegue de resultado final no protocolo, você consegue saber em que pé você está do seu autocuidado, em que pé você está da sua saúde. E quando a gente fala de manejo de estresse, a gente fala de uma sociedade que condena o descanso, condena o relaxamento, condena o olhar para os próprios limites, né? Então, quando eu falo, não, de sábado eu não trabalho na empresa porque eu faço um trabalho voluntário, eu vou na minha igreja e tal, é muito mal visto, é muito mal olhado com qualquer limite que você coloque no trabalho, ou qualquer limite que você coloque, não, esse mês eu tenho check-up, eu tenho dentista, eu tenho terapia, parece que qualquer coisa que você coloque à frente do trabalho na nossa sociedade é muito mal visto. Só que quando você adoece, também é muito mal visto. Então, quando você adoece, falam para você, mas você também não se cuidou, mas você também não faz terapia, mas você também não fez um check-up? Mas que horas que ia fazer? Se a gente está toda hora em entregas, entregas, entregas. Então, a sociedade não contempla esse espaço sem trabalho. É muito desorganizado isso na nossa sociedade, principalmente na sociedade mais do consumo, na sociedade mais ocidental, que visa o sucesso baseado no ter, né? No receber, no faturamento, no salário, no comprar, no ter renda, ter segurança. Então, são vários fatores que nos impedem de relaxar totalmente, né? De se permitir relaxar totalmente. E a gente começa esse protocolo tentando desconstruir esse momento de relaxar. Não é, e aí, quando a gente fala a palavra relaxamento ou a pessoa relaxou, já parte de um lugar, de um termo que parece que a pessoa avacalhou, esculhambou, fez mal feito, né? Relaxou com o que estava fazendo. Então, assim, você não pode fazer nada de forma relaxada. Então, você tem que fazer tudo de forma tensa. Tudo isso a gente tem que começar a refletir, porque não está dando certo na nossa sociedade, cada vez mais cedo as consequências do estresse estão tomando jovens, crianças, professores, comunidades. Então, a saúde mental está cada vez se deteriorando mais com esse nosso julgamento sobre o descanso, sobre o relaxamento, sobre o bem-estar, né? Então, a gente tem que performar em tudo, tem que ser muito bom em tudo, tem que entregar resultado em tudo, só que na hora que a gente adoece, também falhou no autocuidado. Então, a gente tem que começar a refletir sobre essa permissão de descanso. E como é que o nosso cérebro adoeceu a tal ponto de quase não saber mais descansar e quase não saber mais desconectar da atenção.
Como é que a gente chegou nesse ponto que relaxar e dormir uma noite não é mais suficiente, que a gente acorda cansado e que a gente tem uma mente cada vez com a sensação de mais cansaço? Como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que a gente se estragou nesse nível? Então vamos... que bom que eu não consigo trocar o meu. Aí. Então, aqui a gente falando que ultimamente está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado de se permitir descansar, de olhar para esse descanso, de olhar para essa pausa, né? De olhar para esse intervalo entre o fazer e o descansar, o que é totalmente natural na natureza. Então, quando a gente olha os animais, eles têm longos períodos de descanso sem nenhuma culpa, sem nenhum constrangimento, né? Cansou, descansou, cansou, descansou, fez, descansa. E eles brincam, e eles correm, eles têm energia. No mesmo minutinho que o gato está dormindo, nos minutos seguintes ele topa correr. A gente não, a gente começa a descansar, a gente fica pior, parece que está mais mole, né? Então você fala, o pessoal começou a tirar um cochilo, eu falo, vamos ali na padaria comigo, a pessoa, agora que eu estou descansando, agora que eu amoleci. Então parece que a gente não tem nem resposta adequada para os estímulos, a gente está sempre lutando entre estar muito cansado e tá disposto, né? E quem começou essa conversa? Quem começou essa conversa foi Dr. Herbert Benson, na década de 60, a gente perdeu o Dr. Herbert em 2022, já com 80 e poucos anos, na defesa desse trabalho. É um cardiologista americano que, na década de 60, ele tinha uma secretária que ligava na década de 60 e 70, para os pacientes na véspera da consulta. Ligava para fazer uma entrevista, para saber como o paciente ficou, como ele tomou a medicação, como ele se adaptou, como ele estava, né? Fazia uma entrevista e confirmava a consulta. E sempre estava ali uma resposta super positiva, eu estou bem, nossa, fiquei bem, estou ótimo, estou fazendo tudo, melhorei disso, melhorei daquilo, melhorei disso, melhorei daquilo, e não era a mesma resposta de quando o paciente chegava no consultório. Aí o paciente chegava no consultório, ele estava com arritmia, ele estava com a pressão alta, ele estava descorado, ele não parecia tão bem quanto ele estava na entrevista. E o doutor Benson começou a ficar intrigado. O que acontece que em casa eles estão bem, a resposta é super boa, e quando chega aqui no consultório está todo mundo doente, né? E aí ele deu esse estalo de começar a entender esse ambiente de estresse, quanto que aquilo interferia na saúde do paciente. Então, sair de casa, ir no médico, levar exames, falar com o médico, no ambiente hospitalar ou no ambiente do consultório, deixava as pessoas doentes de novo, sem melhora, aparentemente sem melhora. E se você pegasse por esse parâmetro, você mudaria a medicação. Mas se um dia antes a enfermeira ligou e ele estava bem, por que eu tenho que mudar a medicação por este momento, por essa fotografia que ele me apresenta? E aí ele ficou querendo entender melhor sobre isso. E levou esse termo para a universidade para começar a pesquisar. E a universidade, desde aquela época, já só pesquisava doença e remédio, doença e remédio. Não queria pesquisar doença e comportamento, doença e ambiente, doença e a relação do ambiente com o adoecimento. Ninguém queria saber disso, né? A psicologia já falava, mas a medicina não queria tocar nesse assunto de comportamento e adoecimento. E aí, doutor Benson, sem verba, sem dinheiro, né, com um laboratório de pesquisa super fraco, ele insistiu nesse tema de vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse ambiente que estressa e essa resposta que as pessoas têm ao estresse. Então, dele nasceram muitas pesquisas. Então, dele nasce o mindfulness, dele nasce tudo que a gente tem hoje de manejo de estresse, de qualidade de vida, de tudo que a gente fala de medicina integrativa, de tempo, de descanso, de comida, de alimentação, de estilo de vida, tudo nasceu desse laboratório questionando, né, o quanto que a vida e o entorno da vida adoece, e não só os hábitos, não só o que não só a doença não é só uma coisa orgânica, não é só o que a pessoa comeu, ou a genética, ou o que a pessoa herdou. Então, tinham muitos fatores que adoeciam. E vindo de um cardiologista, ele começou também a questionar essas relações cérebro-coração,
intestino, coração, intestino, cérebro. Então, foi a primeira sementinha dessa nova religação, porque a medicina foi se fragmentando, né? Todo mundo estuda o seu órgão, estuda o seu sistema e se distancia dos outros sistemas. E ele lá tentando, a duras penas, contra toda o avanço da medicina, todo o avanço dos exames de imagem, todo o avanço da tecnologia da medicina, ele correlacionando essa medicina que tudo se integra. Se você está doente de uma coisa, outra coisa pode estar relacionada. E se o seu emocional está doente, isso também pode estar doente. Então, por muito tempo, ele foi uma voz sozinha, né? Um laboratório fraco e insistiu 40 anos nessa fala. Ele acreditava muito que a gente tem que olhar para o que está acontecendo na nossa vida antes de olhar para a doença. E ele fez muita pesquisa no Oriente, ele foi para o Tibete, ele foi para a Índia, ele foi para a China, ele foi para o Japão, ele foi estudar a medicina oriental, ele foi entender como é que funcionava a meditação, como que as pessoas se acalmavam, porque ele foi o primeiro a descrever, o primeiro não, mas ele foi o primeiro a pontuar a importância do sistema de estresse, da cascata de estresse, e que a gente não tinha uma resposta no mesmo nível. Então, o estresse ele vem de uma forma dentro do corpo, mas o relaxamento não tem o mesmo caminho, não tem esse caminho de volta. A gente tem um caminho para ficar estressado e a gente não acha o caminho para não ficar estressado. E ele tem muitos dissidentes, e essa semana e essa semana que vem a gente vai falar um pouco do trabalho do Dr. Benson e do trabalho de um dissidente dele, que é o Sapolsky, que é o Robert Sapolsky. Ele é muito engraçado, as palestras dele, ele está vivo aí, ele tem palestras muito engraçadas na internet, e ele faz quase um stand-up para explicar para a gente sobre o comportamento e adoecimento. Ele é muito divertido, os livros dele têm um toque de humor, né, em todas as literaturas dele, e ele transforma a neurofisiologia, a neurociência. Eu falo que ele escreve de uma forma pré-escolar, ele descomplica num nível que qualquer criança de 5 anos entende neurociências com ele. Então, ele é muito didático, ele é muito professor, ele é muito pedagógico para explicar sobre isso. E a gente vai falar hoje de um livro dele, que eu vou me apresentar antes, né? Para quem vai entrar no programa e não me conhece, eu sou a Cris Ribeiro, essa aqui é a minha família acho que uns 10 anos atrás, provavelmente 10, 11 anos atrás, a gente foi conhecer uma tribo do Xingu, aí bem a diferença cultural e o estilo de vida, eu deixei essa foto para vocês refletirem, né? Sobre os sistemas e culturas e o manejo do estresse e a desconexão, a distância que a gente está da natureza. Essa foto exemplifica bem o quanto a gente está distante do planeta, né? Quando a gente vai para uma tribo, a gente vê o quanto que a gente se distanciou da origem do planeta, da natureza e de tudo mais. Então, eu trabalho com manejo de estresse há muitos anos, sou fisioterapeuta, sou pesquisadora, e essa foto é só para a gente comentar de onde saiu esse trabalho, desse meu olhar, por que que a gente vive assim, né? Por que que a gente vive tão descontroladamente? Então, o Robert tem um livro que se chama Por que as zebras não têm úlcera? Então, eu vou contar a historinha desse livro para vocês. Que é um guia para lidar com o estresse. E eu já apresentei esse livro em algumas empresas, principalmente para falar sobre manejo de estresse, porque a empresa ela vai criando gosto por estressar pessoas, né? Parece que a performance faz parte de esmagar pessoas para ver quem dá mais suco. Então, todo mundo é espremido no mundo corporativo, porque parece que esse lugar de ser espremido dá mais resultado. Então, um ambiente suave, leve, calmo, atraente, conversas seguras, onde eu posso falar de emoções, onde eu posso falar dos meus sentimentos nas empresas, são muito mal vistas. Hoje o RH fala, tem simpósio falando sobre isso, sobre segurança psíquica, sobre segurança emocional nas empresas, mas assim, é um discurso muito, muito, muito distante da prática das empresas. É um discurso que ainda está lá no simpósio de RH, mas ainda não chegou na mesa do computador de ninguém. Então, algumas lideranças, aí você tem que ter a sorte de ter um chefe, de ter uma liderança que tenha um preparo, uma abertura para cuidar da saúde emocional da sua equipe. Mas ele também tem pressão sobre resultado, ele também tem meta, e ele também se perde nesse processo entre cuidar da equipe e cumprir meta. Então, parece que essa conta nunca fecha.
E como é que é essa historinha de por que as zebras não têm úlcera? E ela explica muito sobre o nosso comportamento. Então, estão lá as zebras na savana e eis que aparece uma leoa. Então, vocês estão vendo a carinha das zebras aí? O pessoal vai perguntar, Lilian, eu acho que vai ficar pretinho aqui, não vai ficar o meu rosto, porque está aparecendo a Vera para mim aqui, a caixinha. Mas tudo bem. Depois a gente... Deixamos, né? deixamos. Não vai aparecer meu rosto, está aparecendo para vocês, mas para quem vai assistir gravado, a gente repensa depois o que está acontecendo nesse Zoom. Mas estão lá as zebras, né? Então a zebra está lá e avistou uma leoa, e a leoa está com fome. Então ela sabe, ela reconhece um leão com fome. E estão lá centenas de zebras e reconheceram que estão sendo cercadas por um leão. É um estresse? Para a zebra é um estresse. Ela sabe que leão com fome, leoa com fome vai atacar. Então, ela tem a mesma reação de estresse que a gente tem. Pupila dilata, coração acelera, vaso dilata o sangue para irrigar os músculos, para ela poder correr. Ela não vai lutar com a leoa, ela tem que fugir. Então, ela fica esperta, ela continua fingindo que está comendo, fingindo que não está vendo a leoa chegando perto, mas já começa um movimento, uma agitação no bando das zebras quanto ao estresse. Então, lá, toda a cadeia de adrenalina, toda a cadeia que eu vou explicar para vocês, toda a cascata de estresse já aconteceu ali na zebra do mesmo jeito que acontece na gente. O pelo da zebra arrepia, né? O dente aperta, ela fica tensa. Do mesmo jeito que o estresse acontece no ser humano, acontece ali na zebra. Só que a leoa ataca, pega ali uma zebrinha mais capenga, uma zebrinha mais idosa, uma zebrinha filhotinho, puxou as zebrinhas, foi lá almoçar as zebras voltam a comer do lado das leoas normalmente, voltam a pastar ali, a caminhar, a copular, a beber água, como se nada tivesse acontecido. Lamento, faz ali o velório de quem se foi e corre tudo normalmente. Porque ela sabe que leoa sem fome não ataca. Então, se a leoa não vai me atacar mais, ela já atacou, já está comendo, eu não preciso ficar preocupado. Então, naturalmente, a zebra volta para o estado natural dela. Ela tira aquela adrenalina do estresse, aquele cortisol que ela liberou, aquele estresse contínuo ali que ficou naqueles minutinhos, aquela necessidade de fugir, passou e a zebra volta a um estado de calma, a um estado tranquilo. Ela não está liberando toxina, ela não está criando maus pensamentos, ela não está imaginando que amanhã pode ser a vez dela, ela não está antecipando quem vai ser o próximo, ela não está brigando com ninguém ali internamente dela, com medo da situação. Então, ela tem total capacidade de ler o ambiente e saber que naquele momento ela não corre mais perigo. Isso é o suficiente para a autorregulação da zebra. Mas e se a zebra fosse humano? Como é que ela responderia a isso? Eu falei, primeira coisa seria a luta de classes. Quem do bando pode ficar no centro, quem pode ficar na periferia, onde acontece o ataque. Então, ali você já teria que ter um status para saber em que borda do grupo que você mora, em que local do bando que você vai reinar ali. Então, já seria a primeira regra humana, é definir quem tem que correr mais risco e quem tem que ter mais segurança. Então, ali já parte de um princípio de que dinheiro e bem-estar e casa grande, segura, me traz menos estresse. Então, eu preciso ter uma casa segura num bairro seguro para ter menos estresse. Então, quem mora num lugar mais vulnerável tem mais estresse. Depois, as zebras não contentes com essa demarcação de território, elas iam colocar uma lei, um horário para essas leoas atacarem, porque as coisas têm que ter regra, né? Então, teria que ter um horário ali, um limite das 7 da manhã às 9, passou daquilo era crime. Então, tem um horário ali para atacar, de uma regulamentação para o ataque, que é para eu poder saber como eu vou reagir, quem eu vou deixar ali à mercê do leão. Não contentes, elas iam fazer uma cerca, para delimitar mais ou menos aonde que é o território de cada um, quem mora para o lado de cá, terreno governador zebra, ali governador leão, ia ser assim a savana para todo mundo, ia ter territórios, e aí ia ter determinar os territórios. E mesmo assim, tendo lei, tendo território, tendo periferia, tendo centro, tendo renda, tendo normas, sabendo que hora que o leão ataca, mesmo tendo tudo isso, o ser humano não consegue deixar de se preocupar, ele não consegue desligar do perigo do leão, ele não consegue voltar ao estado natural.
Ele não consegue pensar que leão comeu, não tenho mais perigo. Leão sem fome não ataca. Ele não tem, a gente não tem essa habilidade. A gente vai criando situações e vai criando estratégias, e a gente vai complicando isso até que isso domine a nossa mente e a gente não tem mais capacidade de voltar a esse estado natural, a esse estado calmo. Então, assim, durante o dia e durante os meus momentos de estresse, eu tenho que recuperar a capacidade zebra, de olhar para o meu entorno e falar, olha, nesse momento, estou aqui, porta fechada, segura, água fresquinha, alimentada. Nesse momento, não estou correndo perigo nenhum, de nada. Mas eu penso, mas e se eu perder o emprego? Mas e se? 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 Eu nunca consigo retornar para esse estado que é fisiológico, que é natural, que é simples, que é igual aquele índio que estava sentado lá do meu lado. Ele não está pensando em nenhum problema de amanhã, de depois de amanhã, do futuro, e, né, e se as gerações seguintes não tiverem, não consegue, não vive, vive ali o momento presente, se vai chover, se vai regar, se vai colher, se vai plantar, se vai comer, não se vive em outro tempo que não seja o tempo presente. Então esse é um dos primeiros livros, esse livro acho que é de 2006 dele, que ele conta essa historinha da gente perder a capacidade de ser zebra. E zebra não tem enxaqueca, zebra não tem gastrite, zebra não tem arritmia, zebra não tem pressão alta, zebra não tem câncer, zebra não tem nada disso. Zebra nasce zebra e morre de velhice ou porque virou comida de leão. Então, esse adoecimento todo do ser humano, né, é todo ligado ao estresse. E a vida que o ser humano leva e o tipo de pensamento que o ser humano gera. E tudo que está em torno do ser humano, que o ser humano começa a colocar a mão, o ser humano começa a criar bicho, os bichos começam a ficar doentes, porque o ser humano consegue introduzir o estresse na vida da vaca, da galinha, do porco, de tudo que ele confina e cria, então começa a ter doença. Ele põe o cachorro dentro de casa, o cachorro começa a ter doença de estresse, ele tem gastrite, ele tem pressão alta, ele tem diabetes, ele vomita, ele tem dermatite, o cachorro começa a ter coisas que são do estresse humano, então não são do cachorro. O cachorro, por sua natureza, não vive gerando úlcera por estresse, né? Ele pode gerar porque comeu uma coisa estragada, ele pode ter uma doença de pele porque ele pegou sarna, mas não por estresse. A gente tem bichos ao nosso entorno com doenças geradas por pensamentos humanos. Tá. Então, aqui, como é que funciona isso? Então, o nosso sistema sensorial, nossos órgãos do sentido, estão todos preparados para ler o entorno o tempo todo. Então, se eu sentir cheiro de fumaça, eu vou correndo ver se eu deixei alguma coisa queimando no fogão. Se eu escuto um barulho de batida na rua, eu vou olhar se um carro bateu no ônibus. Então, meu sistema sensorial, mesmo estando lendo, dando aula aqui para você, ele está ligado no ambiente todo, está em alerta no ambiente todo. Isto é natural. A zebra também está, todo mundo está. Isso é do ser vivo. Então, está com todo o sistema sensorial ligado. Acontece qualquer situação, qualquer estímulo, pode ser uma notícia, um noticiário, assisto uma notícia ruim. Isso vai, esse que entrou pelos meus olhos, eu interpretei, eu escutei uma conversa, ou ouvi, ou li uma notícia, entrou pelo meu sistema, pela minha leitura, né, captei, foi lá para o meu córtex, o meu córtex joga essa informação para a amígdala processa essa informação, que é onde vai disparar o eixo do estresse, joga hormônio para o hipotálamo joga para a hipófise joga para as adrenais, que joga para o tronco cerebral, que vai ter ativação simpática. O que é isso, Cris? É uma coisa que vai respondendo a outra, que vai respondendo a outra, que também acontece no bicho, até aí a gente está no mesmo lugar que o bicho, que chega na ativação simpática. A ativação simpática e simpática e parasimpática, que é o que para o simpático, a simpática é tudo que nos faz ter reação de luta e fuga. Então, aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a minha pressão arterial, joga sangue para os meus músculos, me prepara para uma situação que eu vou ter que combater. Mas eu escutei a cena da guerra na Ucrânia na televisão. Eu não vou para a Ucrânia combater o Israel, eu não vou para Israel combater, não vou para a Ucrânia combater a Rússia, eu não vou para Israel combater a Palestina, eu não estou na guerra, mas eu assisti aquilo, entrou na minha amígdala, entrou na minha hipófise, entrou nas minhas glândulas, eu produzi adrenalina e eu tenho uma resposta.
porque o meu cérebro não sabe que aquilo não me afeta, aquilo já me afetou. E eu tenho essa ativação simpática. Tá, recebi essa informação, fiquei tensa, fiquei, né, liberei. A minha frequência cardíaca sobe, toda essa resposta sobe, eu estou pronta para ir para a guerra, mesmo não indo para a guerra. E eu vou mantendo isso. E tudo hoje na nossa vida moderna, todo o nosso entorno, eu estar aqui com vocês com uma tela ligada na minha cara, estimula a amígdala, que estimula o hipotálamo, que estimula a hipófise, né? Tudo me traz informações para eu estar sempre, permanentemente no estado de luta e fuga, permanentemente estimulando o meu cérebro a estar num estado de medo e atenção e pronto para a resposta, e pronto para a resposta, e pronto para a resposta. Isso é muito deletério. Só que eu não sou zebra, eu não consigo imediatamente olhar e falar, eu não estou na guerra, né? Eu não vou para a Ucrânia, meu filho não vai para a Ucrânia, né? Eu estou no Brasil, moro na saúde, em São Paulo, e não está tendo guerra aqui hoje, e já imediatamente fico calma. Não, daquela notícia eu leio outra notícia, e aí eu me preocupo com outra coisa, eu me preocupo com o almoço que eu não comprei para sábado, e aí eu penso, que eu preciso do mercado. Então, tudo isso vão gerando inputs, que a gente chama, informações entrando, e não tem um momento de extravasar, não tem um momento de voltar a ser zebra. E como que eu volto a ser zebra? Como é que é a cascata do estresse? A gente já sabe que só se a gente mudar para uma caverna e ficar lá meditando que a gente não vai ter cascata de estresse. Enquanto eu vivo, eu preciso ter cascata de estresse para eu tomar decisão, para eu levantar, para eu fazer as coisas, para eu ir trabalhar. Eu preciso desses estímulos entrando na minha vida para responder a eles. Então, eu não vou me livrar. Eu falo que o estresse, ele é parte do acelerador do motor do carro. Não adianta eu ligar o carro, se eu não acelerar, não sai do lugar. Então, eu preciso do estresse para ter movimento na vida. Só que o que acontece? Eu acelero, dirijo, vou ali a 30, 40, 50, 60 por hora, volto, estaciono e desligo. Na cascata do estresse da nossa vida moderna, eu acelero, e acelero, e acelero, e chega uma hora que eu estou sem parar e andando a 120 por hora dentro da cidade que o limite é 30, 40, 50. E eu estou andando a 120. Vai dar ruim, né? Porque eu não consigo desligar mais o motor, eu não consigo tirar o pé do acelerador, eu não consigo andar na velocidade adequada para cada situação, eu não consigo dosar o quanto que eu vou ter de estresse para resolver uma coisa simples do meu cotidiano, como marcar um exame, desligar minha internet, né? Ou ter que comunicar para alguém da família uma notícia ruim. Tudo eu gero o mesmo nível de estresse o tempo todo, uma intensidade muito grande. Entronação. Então, tudo está numa intensidade muito grande, gerando um contínuo estímulo para o meu cérebro produzir esses micro... Sem chuva, vai. Maravilha, tchau. Claudinha, desliga o seu celular, seu fone, o seu som. Só desliga o seu som, Claudinha. Ela só queria dar oi, a Cláudia. Então, a gente tem todo esse estímulo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É muito mais que o leão para a zebra, concorda? Que é o tempo inteiro. E a gente não tem o caminho contrário. Então, quando que o cérebro começa a fazer esse caminho de volta até desligar tudo? Ele não tem isso mais automatizado. A zebra desliga, desliga, começa a pastar e acabou. A gente tem que ensinar o cérebro de novo a fazer esse caminho de retorno, a fazer esse caminho de volta ao estado natural. E eu preciso fazer isso todo tempo, toda hora eu preciso ler o meu entorno e falar, realmente está tudo bem, já está resolvido, já posso, só que eu não sei nem encontrar mais esse estado natural, eu não sei nem saber como que eu faço para encontrar, eu acho que é dormir, ou gastar, ou viajar, ou tirar férias. Então, para mim, estresse só está desligando nesse lugar. Então, eu vou desligar, vou ter que ir para um hotel, vou ter que tirar férias, vou ter que deitar lá na beira da piscina, e lá eu vou conseguir desligar do estresse. Então, eu tenho que sair desse meu ambiente para conseguir desestressar. Quando a gente pergunta em algum grupo, o que você faz nos grupos para tirar o estresse? Qual é o seu hobby? Eu gosto de viajar. Quantas vezes você viaja por ano? Uma? Quer dizer, você tem 12 meses de estresse e para conectar com o estado de calma. Não vai fechar a conta, você vai adoecer. Então, ou você corrige esse tempo
corrige esse tempo de virar zebra, de ler o seu entorno toda hora e volta a informar o seu corpo que você está seguro, ou você vai estar sempre liberando estímulos contínuos de adrenalina, noradrenalina, cortisol, e você só vai lidar com isso uma vez por ano. Então, você precisa ter ferramentas diárias onde você comece a desmanchar, diluir esse estresse, pelo menos antes de deitar, ou antes de fazer uma nova tarefa, ou trocando de tarefa, ou trocando de ambiente, ou indo para uma saída do trabalho, indo para casa, ou indo de casa buscar os filhos na escola, de escola para casa. Eu preciso ter processos que me ajudem a informar para o meu cérebro que eu não vou morrer dali meia hora. Porque o cérebro funciona com o mesmo estímulo, ele está sempre pronto para se acabar de estresse, e a gente precisa informar. Então, quando eu comecei a trabalhar com manejo de estresse, com yoga restaurativa, as pessoas fritavam nessa fotinha que vocês estão aí. Torravam, sacudiam, né? Então, demora 5, 6 sessões para a pessoa baixar esse nível de hormônio, baixar esse nível de estresse. E por isso que eu falo, demora anos de meditação para a gente conseguir entrar numa meditação e voltar a ser zebra. E esses estados que a gente vem treinando esse tempo todo, eles são treináveis, mas eles não são automáticos. O estresse é automático. Leu uma notícia, viu uma informação, assisti, fiquei sabendo que alguém foi assaltado. Eu tenho como se fosse comigo. Vou liberar toda aquela cascata de estresse. Como é que eu desligo isso do meu corpo? Não tem esse lugar. Eu consigo esquecer que você me contou essa informação, que eu tive essa informação, mas eu não consigo interromper a cascata hormonal que está acontecendo dentro do meu corpo. Então, eu preciso voluntariamente interromper essa cascata hormonal que está no meu corpo. Então, como isso vai acontecer o tempo todo, né? A gente mora numa cidade, num centro urbano, o tempo todo eu estou recebendo informações que disparam os hormônios do estresse, o tempo todo. A tela do celular ligada, o barulho, o ruído, a televisão, o assalto, o medo constante, o risco. Então, tudo estimula o tempo todo, prestando atenção nisso ou não. Isso estimula o tempo todo. Como é que eu desligo? Tem um botão? Não tem. Eu preciso treinar o meu cérebro, informar consciente. Tudo isso vem de forma inconsciente, mas a calma tem que vir de forma consciente. Porque se a gente está na natureza, que nem eu coloquei a foto do índio, ele olha para a natureza, não viu o problema, não está vendo nenhuma onça, não está vendo nenhum jacaré, não tem mais problema. Então, a leitura de ambiente dele é muito diferente da nossa leitura de ambiente. Ele volta para o estado natural. A gente está num ambiente que a gente tem que evocar a calma. A gente tem que evocar a resposta do relaxamento. A gente tem que evocar a dopamina, a serotonina, a ocitocina. A gente tem que evocar esse lugar. Então, a resposta de relaxamento, ela não vem naturalmente na mesma medida e na mesma intensidade que vem o estímulo do estresse. Então, a gente tem que toda hora evocar a calma, evocar a calma, evocar a calma, porque o estresse vai estar circulando o tempo todo em todos os órgãos. Aqui, como é que a gente evocou a calma, né? Por que a gente chegou nesse nível de aparato para conseguir evocar a calma de uma pessoa? Não seria só bater um papo e dar um abraço e dar risada? Por que eu tenho que colocar esse tanto de coisas para enganar o cérebro da pessoa, para ela conseguir se desconectar do estresse ao ponto de voltar a ser zebra, que nem a gente colocou lá na frente? Então, aqui eu preciso colocar material em todas as curvaturas do corpo, eu preciso colocar estímulos afagos, estímulos de afeto, estímulos de conforto em todas as articulações possíveis que eu encontrar desse corpo. Eu tenho que deixar o som adequado, a temperatura adequada, o cheiro da sala adequado, para que depois de 20, 25 minutos essa pessoa pare de produzir adrenalina e comece a entrar em estado de relaxamento. Olha que nível que a gente chegou. O índio chega lá, ele dá um suspiro na natureza, escuta um passarinho, acabou o problema dele. A gente tem que evocar camadas e camadas e camadas de estímulos sensoriais, todo um ambiente para poder falar assim, cérebro, tá tudo bem, o leão não está com fome, não vai comer nenhuma zebra agora, porque o leão já almoçou. Então, a gente tem que evocar isso e treinar. A duração do efeito disso é de 3, 4 horas. Então, eu evoquei tudo isso, passei ali 40 minutos deitada nessa posição, com música, com cheirinho, com som, com afago, com carinho, com um olhozinho no pé, com tudo que eu tenho direito. E isso dura quanto?
3, 4 horas, se eu me permitir durar 3, 4 horas, porque se eu sair dali, entrar numa reunião, se eu sair dali, pegar trânsito, se eu sair dali e assistir um noticiário, eu já perdi todo esse efeito, já gerei de novo toda a cascata de estresse. Então, a gente está num nível de adoecimento gigantesco e está num nível de processos de calma muito distantes da nossa realidade, muito distantes do nosso cotidiano. Isso está acontecendo só com quem é produtivo e tem trabalho e tem emprego? Não, isso está acontecendo com crianças, isso está acontecendo com adolescentes, isso está acontecendo com adulto. Todo mundo está produzindo um nível de estresse, um nível de cortisol e um nível de adrenalina circulante que está causando estragos gigantes. Antes a criança ia brincar, e a gente brincava assim, acabou de se esculhambar, quebrou o dente, parou de sangrar, ela volta a brincar. Hoje a criança não tem, cada vez ela está perdendo mais, porque ela não volta a brincar. A gente fala, fica quietinha no celular para não sangrar de novo. Então a gente não era assim, a gente se esculhambava e a gente voltava rapidamente, porque a gente esquecia, né? Quem já trabalhou no hospital com criança, a criança acabou de colher sangue, chorou, 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 chorou. Pegou um brinquedo, acabou, ela vai para o brinquedão ali brincar, ela esquece que ela colheu sangue. E a gente foi perdendo isso e foi introduzindo na vida da criança ambientes confinados, sem natureza, onde ela permanece mais tempo sob tensão. E começamos a colocar na criança performance, escola que tem performance, balé que tem performance, esporte que tem performance, onde coloca mais camadas de estresse na criança. Então, a gente começou a gerar esse mesmo efeito que a gente tem, que nem eu falei, os animais, eles não têm doenças por estresse, só quando eles começam a conviver com o ser humano. Então, o cachorro, ele tem sarna andando na rua, mas ele só vai ter dermatite alérgica quando ele anda com humano. Então, ele só vai ter gastrite, vai tomar omeprazol, o cachorro, quando ele está andando com humano. Quando ele está comendo na lixa, ele pode vomitar, comer comida podre, mas ele não vai ter gastrite por estresse. E a gente está começando a adoecer não só os bichos, não só os bichos que a gente confina, mas também as nossas crianças e os nossos adolescentes. E quando a gente coloca uma criança e um adolescente nesse lugar, ainda é muito mais rápida a resposta de relaxamento. Quando eu coloco um adolescente de 14, 15, 16 anos, ele ainda encontra mais rapidamente uma resposta de relaxamento do que um adulto que foi mais tempo exposto ao estresse. Então, essa resposta ainda está guardada no lugar, essa resposta natural, porque eu falo, a gente tem um estímulo por estresse, luta e fuga. A calma não é um lugar que precisa ser estimulado, a calma é o estado natural do ser humano. Então, eu vou para o lugar de estresse e volto para o lugar que é natural. Hoje eu tenho que ir para o lugar do estresse e evocar o lugar que era natural no meu cérebro, que era natural do meu corpo, que é esse estado de calma e segurança. Então, aqui a gente falando um pouquinho do recurso que é a yoga restaurativa, que é uma meditação deitada, como vocês fizeram todos esses temas de meditações, só que ela tem recursos para enganar o nosso cérebro, é quase que montar um útero para o cérebro evocar um estado de tranquilidade. Afeto e compaixão. Então, esse processo envolve não só enganar o cérebro, mas também evocar memórias de afeto e autocompaixão e autocuidado e permissão para o que a gente colocou lá no começo. Eu posso descansar e relaxar e ter qualidade de descanso, não só para ter performance no dia seguinte, porque é da minha natureza descansar. Então, eu não preciso dormir para ir trabalhar amanhã bem. Eu não preciso dormir para amanhã estar bem porque eu preciso ir trabalhar. Eu preciso dormir porque eu preciso dormir. E eu preciso descansar porque eu preciso descansar. Então, eu respeitar o estado de relaxamento é como respeitar o estado de estresse. Eu tenho que aprender a desligar o motor do carro e não ficar dirigindo a 120 por hora. Isso é autocompaixão e é saber que eu não vou adoecer se eu pensar assim. Eu posso ser criticado inicialmente, mas eu vou ser criticado se eu adoecer. Então, eu escolho como eu vou ser criticado. Então, se eu não me cuido, não tenho cuidado comigo, não gero afeto, não gero esse estado de calma, quando eu adoecer e não performar, a empresa vai me demitir. Então, eu tenho que saber que eu tenho os meus limites e isso faz parte da minha vida, da minha saúde. Aqui, só um pouquinho. A gente vai falar durante o processo sobre amigos, vínculos, né? Sobre como a gente tem nos relacionado e quanto isso gera estresse ou gera a capacidade da gente se reconectar e se reorganizar. Esses são os melhores amigos, né? Fala a verdade. A gente vai falar de humor nessa jornada, começar a fazer narrativas da minha vida com humor, com graça, de um jeito que eu consiga narrar a minha própria história de uma forma diferente, consigo narrar o meu dia a dia, só de eu ler o meu dia a dia, em vez de eu falar assim, amanhã eu tenho uma viagem, eu estou ansiosa, eu falar, amanhã eu tenho uma viagem, eu estou empolgada,
retardadamente empolgada, porque eu nunca fui para esse lugar, e eu sei que vou fazer um monte de merda, porque eu não falo a língua do lugar, porque eu sou atrapalhada, e eu já estou nessa empolgação. Para o meu cérebro é muito diferente eu falar empolgada de eu falar ansiosa. Para o meu cérebro é muito diferente eu ler irritada do me aborreci, não estou mais aborrecida. Né? É muito diferente as palavras que eu uso para a interpretação do meu córtex, para ele jogar para a amígdala como estresse. Qualidade de sono, a gente vai falar a qualidade do descanso, como não é só sobre horas de sono, não é só sobre dormir 8 horas, dormir 8 horas, dormir 8 horas, dormir 8 horas, dormir cedo, acordar cedo. Não, a gente vai avançar um pouquinho nesse assunto do sono e do descanso. O que eu quero evocar nesse lugar de descanso? Eu não quero só cumprir uma meta de 8 horas de sono, eu não só quero dormir às 10, acordar às 6 e ir para academia, fazer checklist de sono. Eu quero sono num lugar delicioso da minha vida, num lugar onde o meu corpo sabe o que vai acontecer ali, tem prazer em estar ali e chega rápido nesse lugar de descanso, ele se entrega, ele não está preocupado, será que eu vou conseguir dormir, será que eu não vou conseguir dormir, será que o relógio vai tocar, será que eu vou... Então ele está num lugar que a gente também reconecta, que é aquele sono da criança que apaga, né? Então a criança descansa, ela se permite descansar. A gente vai avançar isso em aulas mais para frente. Mudar um pouco do conceito do que é felicidade na nossa sociedade e o valor da serenidade. A gente escuta muito, eu só quero paz, eu só quero paz, eu só quero paz, eu só quero um pouco de paz, eu só quero um pouco de sossego. E, ao mesmo tempo, a gente só tem a ideia de que a gente está feliz nas celebrações, principalmente na nossa cultura. A gente tem que estar feliz postando felicidade, mostrando felicidade, estando na presença de pessoas felizes, gerando felicidade nas pessoas que estão no nosso entorno, gerando felicidade nas pessoas que dependem da gente. Então, eu tenho que estar feliz, ainda tenho que deixar filho feliz, tenho que deixar marido feliz, tenho que deixar esposa feliz, tenho que deixar chefe feliz, tenho que deixar ambiente de trabalho feliz. Eu tenho que ter esse estado de euforia, alegria ao meu entorno o tempo todo. Isso, de certa forma, acaba sendo um local de estresse, porque eu não priorizo o meu estado emocional, eu priorizo o estado emocional do coletivo. Se eu me entrego para uma festa, se eu vou para uma festa aquela festa eu não estou preocupada, não sou eu a dona da festa, não fui eu que contratei o garçom, não sou eu que não estou pagando nada, não estou checando nada, eu consigo me permitir curtir essa festa, pode ser que eu saia da festa num estado de preenchimento e adrenalina, mas a partir do momento que eu tenho qualquer responsabilidade em gerar felicidade no meu entorno, eu já perdi a minha capacidade de me regular e de ficar bem. E a gente tem que normalizar esse lugar da serenidade, esse lugar de percepção de bem-estar fazendo nada, porque esse é o estado natural do ser humano. O estado natural do ser humano, ele celebra, ele faz festa, ele faz esporte, ele compete, ele guerreia, ele faz um monte de coisa. Só que o estado natural dele é a serenidade. O estado natural dele é perceber que ele não vai morrer nesse minuto seguinte, que nesse momento não tem mais perigo. Então, esse estado de serenidade, que é a essência do ser humano, e a gente não quer entrar em contato com ele. A gente quer ter uma essência de euforia, uma essência de contentamento, de riso fácil, de gargalhada. É maravilhoso todos os efeitos dessa felicidade, mas a gente tem que entender o papel da serenidade. Então, caderninho na mão, quem não puder fazer caderninho na mão vai saber, toda semana a gente vai ter uma tarefa no programa, toda semana a gente vai olhar para alguma coisa na nossa vida e a gente vai se programar para mexer nessa alguma coisa. Então, assim, eu vou falar, ai, Cris, então a gente vai fazer dieta? Eu não vou passar dieta para ninguém. A gente tem que dormir 8 horas, eu não vou mandar ninguém dormir às 10, acordar às 6, eu não vou dar a tarefa nesse sentido. Você vai olhar a sua vida e vai ver o que é possível mexer dentro do seu dia a dia. Eu sonho ter salada fresca lavada todas as minhas refeições. Eu tenho? Não, eu não tenho, porque quem é a pessoa que lava salada sou eu, e às vezes a pessoa que lava salada não comprou a salada também. Então, eu consigo manejar o quê? Pelo menos uma das minhas refeições, 3 refeições na semana, 3 dias na semana tem salada na minha casa. Não sei, o que eu consigo melhorar disso? Então, eu consigo colocar algo dentro da minha realidade, dentro do que cabe, né? Eu consigo mudar uma das minhas refeições. Eu não consigo mudar minhas 8 horas de sono. Eu estou numa época que eu estudo, trabalho, levo o filho para não sei aonde, volto do curso à noite, tá? Mas o momento que eu descanso, que qualidade que ele tem, né? Eu fico no celular até o último minuto, o que eu consigo ajustar? Então, antes de falar da tarefa, eu quero falar de como a gente vai perceber
no final da jornada de 8 semanas, que a gente melhorou. Então, a gente é muito apegado a um checklist de perfeição, né? Porque agora caga regra na internet é o que mais tem. Então, você tem que fazer exercício 4 vezes por semana, você tem que, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer não sei o que, não pode comer não sei o que lá, tem que comer não sei o que de manhã, tem que comer não sei o que no almoço, tem que comer não sei o que na janta, tem que comer não sei o que no café da manhã, tem que fazer isso para a criança, tem que ouvir a criança, tem que ler história para a criança, tem que. E tem que um monte de coisa, um monte de regra, ficou muito mais difícil ser filho, ser pai, ser funcionário, ser humano nessa terra, com tanta regra. Mas esse estudo, que é um estudo que tem quase 50 anos, que todo mundo já ouviu falar, que fala sobre a percepção de bem-estar, que foi um estudo que foi gerado a partir das pesquisas do Gallup, que são mais ou menos o nosso censo aqui, né? Só que ele tem mais questionamentos. E ele foi vendo o que realmente fazia com que as pessoas tivessem a percepção de que a vida está boa. A minha vida está boa. Ah, o que precisa para minha vida estar boa, né? Então, dentro dessa percepção do que minha vida está boa, existem 5 fatores principais que eu preciso cuidar. Se eu foco só em um e descambo os outros, eu vou achar que a minha vida está ruim. Eu vou ficar nota 10 em tudo isso? Não, não vai ficar nota 10 em tudo isso. Você tem que perceber tudo isso de uma forma positiva. Então, vou começar por bem-estar profissional. Eu tenho que ter um sentido para o meu trabalho. E tenho que, por mora, me contentar com o sentido que ele tem. O meu trabalho, nesse momento, é para pagar boleto. Não tem sentido nenhum, não salvo a humanidade, não me sinto importante. Se eu parar de trabalhar amanhã, a humanidade vai ficar a mesma merda, né? Não me sinto cheia de propósito, não acho que eu vou salvar a Terra, e quando eu sair daqui eu vou deixar um planeta melhor. É só para pagar boleto. Então, qual o sentido do meu trabalho nesse momento? Pagar as minhas contas. Ele está cumprindo o seu sentido? Tá. Está resolvendo, estou pagando as minhas contas. Pronto, entendemos que o sentido foi atendido. Ah, Cris, mas eu gostaria de ter mais sentido no meu trabalho, eu gostaria que ele tivesse uma profundidade maior de sentido, né? Então, como você vai caminhar para um trabalho que te traga mais sentido? Aí é um processo. Então, eu vou mudar de área, ou eu vou incrementar alguma coisa no meu trabalho, ou eu vou trabalhar de forma diferente, ou eu vou montar uma equipe diferente, ou eu vou ter um programa dentro do meu trabalho diferente. Então, eu vou começar a trazer outros sentidos para aquilo que eu já faço. Mas eu tenho que me contentar que talvez hoje o sentido dele seja esse, e eu não preciso sofrer porque eu não sou o Dalai Lama, e eu não sou uma Mahatma Gandhi, eu não estou salvando a Terra, eu não sou o Júlio Lancelotti, eu não estou fazendo, não tenho um trabalho profissional que vai mudar a humanidade. Está tudo bem, nesse momento ele tem um sentido que é esse, e ele atende o seu sentido. Então eu tenho que perceber o meu trabalho, o quanto que ele me gera de sofrimento e qual o sentido dele nesse momento na minha vida e quando que eu posso mudar. Bem-estar social, a gente vai falar nessas camadas todas durante a jornada. São os meus relacionamentos, né, segundo a pesquisa, de longa data. Então, assim, bem-estar social é só algo privilegiado de quem tem casamentos longos? Gente solteira não tem bem-estar de relacionamento? Sim, tem. Todo mundo que tem relacionamentos longos, que não são de pai e mãe, que não são da nossa família que nos precede, que sejam os nossos amigos. Então, eu tenho amigas de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos comigo, e eu nutri, mantive esse relacionamento, e esse relacionamento é bom, isso gera percepção de bem-estar. Se eu descarto a cada aborrecimento os meus relacionamentos e não construo relacionamentos de longo prazo, eu vou ter um buraco nesse lugar de bem-estar. Então, a percepção de bem-estar também está norteada por relacionamentos que se estenderam ao longo da minha vida. Às vezes é casamento, muitas das vezes são as amizades, e às vezes as amizades são muito melhores que os casamentos. Então, vamos deixar claro. Então, as amigas que a gente conhece há 10, 15 anos, a gente encontra 2 vezes no ano, né? Vê a Claudinha assim, ó, uma vez na fotinha, já fica toda feliz, né? Então, a gente consegue ter esses relacionamentos que vão se estendendo durante a vida e que dão percepção. Aqui a gente está falando tudo de uma percepção subjetiva de bem-estar. Bem-estar financeiro. A gente está treinado a sempre achar que precisa de mais dinheiro. Eu preciso saber se eu preciso de mais dinheiro para quê? E que esse mais dinheiro vai me trazer o quê financeiramente? Vai me trazer o quê de bem-estar, né? O que vai trazer de experiências e o que vai alimentar o meu córtex de sensação de que minha vida é boa, né? Então, quanto que eu preciso de estabilidade financeira? O Gallup imagina que na época que saiu o trabalho, eles falam algo por cerca de uma família por $4.000. Para o Brasil, isso é irreal. Então, uma família, a média brasileira, ter perto de 20 mil
reais, 15, 20 mil reais para manter uma família, não é a nossa realidade. A gente vai ter um degrau financeiro para a maioria da população muito grande. Mas você tem que entender, dentro do que você vive, que estabilidade que você está. E aí entra um fator importante, o endividamento, seja ele por qual motivo for, causa muita percepção de vida ruim. Então, mesmo a pessoa que tem o hábito de financiar muita coisa, de parcelar muita coisa, esse endividamento constante também traz uma percepção de vida ruim. Por isso que algumas pessoas fogem desesperadamente de qualquer financiamento, outras lidam melhor e outras não vivem sem financiamento. Então, a gente tem que saber dosar que dose que a gente está se desgastando com a relação com o dinheiro. Bem-estar físico, essa caixinha se ampliou muito nos últimos anos, ela cresceu muito, né? Esse bem-estar físico virou outro ponto de performance. O que seria bem-estar físico? A gente não pode nem ter gripe mais, a gente não pode ter, sei lá, uma caspa, que já é falta de bem-estar financeiro. Então, a gente se colocou num lugar de um corpo imperecível, né? A gente lida muito mal com qualquer desconforto nessa saúde física. Então, a gente tem que entender o que é o bem-estar físico e entender que ele tem um espaço na nossa vida cultivado, cuidado e de aceitação e de permanente cuidado. Então, a gente vai falar mais para frente de cada caixinha dessa. E uma coisa que a gente tem muito pouco aqui, que é esse bem-estar comunitário. O bem-estar comunitário, ele tem se perdido muito na nossa sociedade, que é esse lugar da ação comunitária, principalmente na grande cidade, que é o centro comunitário, que é o lugar do voluntariado, que é o lugar às vezes da religião, que a pessoa passa o domingo lá fazendo trabalho dentro do centro religioso dela, esse trabalho comunitário que é voluntário, que é social, a gente no corte de tempo, como tudo tem que dar dinheiro, o trabalho comunitário não dá dinheiro, a gente cortou ele da nossa vida. E as pessoas que mantêm um trabalho comunitário, seja entregar a marmita de noite e incorporar o preto velho na sexta-feira no centro de Umbanda, participar de uma religião, participar de um centro de estudo, participar de um grupo de dança, participar de uma banda, participar de qualquer coisa que integre a sociedade num outro momento que não é de performance empresarial ou de emprego, ele traz muita percepção de bem-estar. Então, é uma coisa para a gente refletir que a gente abandonou, tirou da nossa vida e entrou estresse. Tudo que a gente tira é entre estresse. A gente tira atividade física, é entre estresse. A gente tira atividade social, é entre estresse. A gente tira atividade comunitária, é entre estresse. Entra medo, entra noticiário, entra notícia ruim, entra sempre em ponte de estresse. Quando a gente vai preenchendo a nossa vida com esses fatores de bem-estar, a gente está tentando ser zebra de novo, a gente está lendo o nosso entorno de uma forma mais positiva, em vez de ler o nosso entorno com a pior lente possível. Então, qual que é a primeira tarefa para esta semana, que é? Primeiro é responder quanto que o seu trabalho cumpre o sentido de trabalho, que é isso que a gente comentou, quanto que o seu trabalho ele está atendendo o sentido que ele foi proposto nesse momento. Não vamos pensar ainda se preciso mudar, não preciso mudar. Como o seu ciclo de relacionamento, como está o seu ciclo de relacionamento, você vai pontuar. 0 é uma porcaria, pior coisa da minha vida. E 10 está ótimo, maravilhoso, ao auge de tudo que eu quero. Eu vou pontuar tudo de 0 a 10, a minha vida financeira de 0 a 10, a minha saúde física de 0 a 10 e a minha vida em comunidade e voluntariado de 0 a 10. Fiz essa pontuação, analisei, já tenho uma informação aí de que área que está mais zerada. O que eu vou fazer? Eu vou escolher 3 áreas da minha vida, 3 situações que eu sei que estão afetando o meu bem-estar, e uma dica aí é do que eu tenho reclamado mais. Eu falei isso no grupo do Eclipse. Onde a gente tem reclamado mais é onde a gente precisa atuar mais e não reclamar mais. Então, se eu estou reclamando mais do meu corpo e do aspecto do meu corpo, é ali que eu tenho que ter mais afeto, carinho e cuidado com essa situação. Então, onde eu estou reclamando mais é uma área da vida onde está reclamando por atenção. Então, escolha 3 áreas. Estabeleça de 1 a 3 metas para cada área. Então, se eu estabeleci que é saúde, corpo físico, eu posso estabelecer uma meta para comida, uma meta para o sono, uma meta para cuidar do meu cabelo, né, de autocuidado, o que eu quiser colocar como 3 metas.
se é para o meu trabalho. O que são essas metas? Alcançáveis. Então, daqui 2 meses, não adianta eu falar que eu vou estar comendo perfeitamente, exatamente o cardápio que a nutricionista mais maravilhosa, que eu paguei R$2.000 na consulta, me deu. Se eu hoje tomo refrigerante, se eu tirar o refrigerante por 2 meses e sustentar isso, já é um avanço, né? Se eu estou bebendo álcool 5 dias na semana e passar a beber 1, já é um avanço. Então, as metas não precisam ser atingir a perfeição, é olhar exatamente na minha realidade. Hoje eu estou comendo salada 3 dias na semana, quero comer 4, 5, né? Se hoje eu não como fruta nenhuma de manhã, eu quero comer uma. Se eu conseguir introduzir uma fruta toda manhã, eu já cumpri a minha meta, só que eu preciso sustentar isso por 2 meses. Então, não adianta criar metas mirabolantes, né, para 2 meses. Se eu quero cuidar de relacionamentos, então eu vou cuidar das minhas amizades, eu vou colocar uma meta de telefonar para uma amiga toda semana. Eu não preciso marcar um encontro num resort com 10 amigas. Eu posso ligar para uma amiga toda semana e conversar meia hora. E eu preciso ajustar isso, né? Então, eu preciso me comprometer por 2 meses de estar fazendo essas tarefas. Ah, Cris, não consegui, passou um mês que a gente está aqui no programa e não consegui cumprir. Eu posso regredir, assim como eu posso falar, Cris, comer fruta tá fácil, estou comendo todo dia. Posso acrescentar uma nova meta? Pode, sempre. É esse o objetivo, a gente está sempre elaborando melhor a nossa vida, mas sem adicionar camadas de estresse. Pensando quando a gente está lá na restaurativa, é mais uma almofadinha, é mais um paninho, é mais um cheirinho, é mais um ajuste da iluminação. Eu estou criando um ambiente, eu estou criando uma vida que me aproxime da zebra. Eu estou criando uma vida onde eu leia o meu entorno melhor, eu leio o meu entorno com mais sabedoria, com mais percepção, com mais amorosidade. Então, é aí que eu vou atuar. Eu não quero que vocês criem metas como um checklist de estresse. Então, são metas que são agradáveis e que vão me fazer ler o mundo com uma percepção melhor de bem-estar. Então, assim, vou fazer um caderninho de gratidão. Vou fazer caderninho de gratidão. Por 2 meses à noite eu escrevo, falo comigo mesmo, para quê? Para eu poder dormir com a percepção de que minha vida é boa e não de que eu vou morrer amanhã. Então, pelo menos durante a noite eu não vou liberar tanta adrenalina e cortisol. Então, o que acontece? Eu vou pontuar algumas coisas que eu posso fazer para me deixar mais zebra, para me deixar com uma leitura de ambiente melhor. E vou pegar na mão de vocês para que toda semana a gente olhe melhor para essa meta, olhe com mais carinho. E se durante os assuntos que a gente colocar na semana que a gente falar de relacionamento, você tiver novas ideias e vai ser natural ter, e vai ter novas percepções de como está a sua vida e você conseguir mudar, sempre num lugar de não acrescentar mais desencadeadores de estresse, né? Eu lembro que num dos cursos uma amiga falou que queria fazer uma horta em casa porque ela queria comer ervas frescas. Rapidamente, regar o alecrim todo dia virou uma paranoia, né? De ser um lugar de tenho ervas frescas, cheirosas e perfumadas para almoçar, não posso deixar o alecrim morrer. Então, virou um estresse da vida dela não deixar o alecrim morrer. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a gente está tão doido, que a gente cria a meta para ficar mais doido. Então, quando você pensar no seu trabalho, quando você pensar na sua vida, quando você pensar no seu bem-estar, quando você rever as coisas que eu estou falando aqui, coloque metas e coloque coisas alcançáveis que te ajudem a ser zebra, que te ajudem a ler a sua vida de uma forma agradável, calma, que evoque esse lugar de relaxamento, assim como a espreguiçadeira do hotel das férias. Aquilo ali, todo aquele hotel das férias, todo aquele ambiente, alguém fazendo a comida, recreador com as crianças, o sol perfeito, o drink gelado, tudo isso evoca a calma, porque me desconecta do meu dia a dia. Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia que evoque a calma, né? Então, eu faço um chá no meio da tarde, como se fosse o drink lá da espreguiçadeira das férias no hotel. Então, eu vivo de uma forma que eu evoco a minha zebra, eu evoco esse estado de percepção de que eu não vou morrer, e que está tudo certo, e que está tudo bem, e que eu posso, pelo menos, minimizar esse efeito crônico, e em vez de eu andar sempre a 120 por hora, eu consiga andar a 30, a 40, a 50 e de vez em quando desligar o carro, que é o certo, né? Então, assim, em vez de eu andar o tempo todo querendo viver a 120 por hora no meio da cidade, eu vou desligar o carro, eu vou andar a 30 por hora, eu vou desacelerar,
eu vou fazer isso daqui com calma, nesse momento isso aqui eu vou fazer com calma, essa aula eu vou dar com calma. Ontem, pensando em dar aula para vocês, rapidamente, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer de falar isso, eu não posso esquecer de falar aquilo. Eu falei, não é esse o caminho. Eu vou dar aula com uma aula que eu já dei 300 mil vezes, e se eu esquecer, na semana que vem eu relembro, e falo de novo, e coloco, e falo, esqueci de falar, e tá tudo certo. E coloco uma informação nova, então eu vou trazendo informações novas. Então, eu rapidamente falei, não, gente, se der tudo errado, se a internet não funcionar, o Zoom cair, a gente remarca. Eu não preciso colocar mais camadas de estresse em tudo, né? Então, se eu vou comprar alguma coisa para mim, eu não preciso diretamente romper aquele momento de prazer por conta do preço, por conta da marca, por conta do não sei o quê, eu posso transformar aquilo. Tenho tanto para gastar? Vou gastar tanto e vou comprar isso com muito prazer. Então, eu não vou gerar um estresse, uma parcela, uma dívida. E se eu não encontrar o que eu quero, não comprei, está tudo bem. Então, a gente começa a funcionar num outro modo, né? A gente começa a funcionar num modo que acelera e desliga. Acelera, desacelera e desliga. Acelera, desacelera e desliga. É isso que eu quero que a gente comece a sentir na nossa vida. Está distante da gente sentir isso todos os dias. E se eu fico sem esse trabalho, sem passar por um protocolo, sem me conectar com essas informações que eu estou careca de saber, eu entro no mesmo balaio que vocês estão, de cortisol continuamente, vida contínua, e acordo cansada e minha mente não funciona, não lembro as coisas que eu tenho para fazer, e eu fico nessa cobrança como todo mundo da vida moderna. Então, eu preciso estar aqui com vocês, assim como vocês precisam, eu preciso meditar com vocês, assim como vocês meditam, eu preciso estar aqui 8 semanas, relembrando como eu viro zebra, para tentar virar zebra pelo menos alguns minutinhos por dia. Certo? Podem falar, gente. Dúvidas? Alguma informação já repetida? Todo mundo já está cansado de saber? Deixa eu abrir para... Podem abrir os microfones, perguntar. Tô cansada de saber, não. Essa da zebra aí foi a primeira vez Que eu ouvi a história da zebra? que eu vi a história da zebra. E é bem isso, né? A gente acelera até passeando, até quando vai no shopping, né? É, vai ficando tenso, né? E fazer essa questão de parar para ver essas 5 áreas vai ser, né? Vai ser interessante, vamos dizer assim. É uma coisa muito interessante, porque é a oportunidade de ver, né? De ver como a gente pode fazer melhor. Porque não é difícil fazer melhor. É só ser zebra. Pergunta para a zebra se é difícil, se ela precisa de caderninho de gratidão. Não precisa. A zebra não precisa de caderninho. E olha que ela tem um leão no pé dela, de verdade. Né? O leão dela realmente morde e mata. Não é que nem o nosso chefe que manda e-mail. Ele morde e mata. Né? Então, assim, é muito... O seu chefe não tem nenhuma chance de te matar. O chefe dela tem, entendeu? O risco dela é muito maior. Eu acho que essa ideia da zebra é sempre bom. Eu falo que eu tenho vontade de pintar uma zebra na porta de casa, assim, né? Em vez de a gente colocar bem-vindos, você põe uma zebra ali, né? É isso mesmo. Ô, Cris, mas você não acha também que tudo isso, tudo que a gente vive, principalmente essa agitação de querer estar sempre inserido em alguma coisa, para mim, pelo menos, tem muito a ver com o ego também. A nossa sociedade promove isso, né? Ela faz a Uhum. gente acreditar que esse é o lugar do bem-estar, né? Esse é o lugar da realização. Quando a gente vai para esse lugar da serenidade, a gente tem que repensar o que é realização, né? Porque a realização humana, ela está muito distorcida de uma realização no plano divino, uma realização no amor, uma realização na virtude. Ela está muito ligada à vida material, que é esse ambiente que a gente está inserido. E isso alimenta o ego, alimenta o desejo, que ele realimenta o ego. Então, a gente vai para esse lugar natural, assim, se permitir ser desligado é um exercício muito difícil. A gente brinca aqui, mas, assim, é difícil para mim, é difícil para vocês, é difícil na nossa sociedade. Aí, é difícil até a nossa próprio núcleo, né, que nos conhece e vive com a gente, entender por que a gente está assim,
Então, se você até o seu núcleo, que sabe que você trabalha com isso, que sabe que você faz yoga, que sabe que você faz meditação, se você fala num domingo, eu não vou ver ninguém, você vai ouvir críticas, mas ninguém entende que você está precisando se regular ali ou está precisando fazer nada, né? Uhum. Então, esse ambiente de socializar, esse ambiente de se justificar, de viver em comunidade, num lugar de cobrança também, e você se pontuar na sociedade, se pontuar no seu núcleo, do jeito que você quer estar, né? É um programa de muitas horas de terapia. Então, assim, estar com a roupa que você quer estar, do jeito que você quer estar, da forma que você quer estar, no tempo que você quer estar com aquelas pessoas, tudo isso é muito. E esse é o papel que a gente coloca aqui do bem-estar da comunidade que foi distorcido. Porque antes eu estava em comunidade para ajudar a comunidade. Eu estava em comunidade para ajudar a fazer o bazar da igreja. Eu estava na comunidade para ajudar a entregar comida. Eu estava na comunidade para ajudar a encher a laje do vizinho. Eu estava na comunidade para ajudar uma mãe que ganhou bebê. Né? É para isso que eu me inseria na comunidade. Agora eu me insiro na comunidade para dizer que eu sou assim, que eu estou assim, que eu comprei isso, que eu tenho aquilo. Então a gente se distorceu muito. Por isso que eu falo, quando eu olho ali para o índio e para a forma comunitária que eles vivem, eu vejo o quanto que a gente está longe disso. É. Então é um exercício diário, assim, e não se preocupar com o entorno que vai criticar esse seu exercício. Né? Eu Uhum. quero estar com você no momento em que você cuide de mim, eu cuido de você. Eu não quero estar com você perguntando qual foi o último curso que você fez, o que você sabe, o que É. você comprou, né? Se você emagreceu, se você engordou, se você está loira, se você está morena, né? Se você trocou o tênis, né? E é isso que a gente vive atualmente, automaticamente. A gente é engolido por isso automaticamente, né? Então, qual a virtude sua que você trabalhou no último ano? Fala, ai, Cris, eu estou mais perdoando mais rápido. Olha que maravilha. Você fala para mim que daqui a um ano, Cris, eu estou perdoando muito mais rápido. Né? A pessoa me aborreceu, eu estou conseguindo não remoer. Olha que habilidade que você treinou ano passado. Não quer saber se você perdeu 2 dedos de cintura? Né? Então, esse lugar interno é muito pessoal e é muito, muito difícil de ser percebido, né? Como evolução e como bem-estar nessa sociedade distorcida que a gente está cheia de ego, né? A gente tem que estar cada vez mais prestando atenção em nós mesmos, né? Né? O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E até o da comunidade fazer porque a gente quer, porque também isso hoje em dia vira cobrança, né? É, postar que você é Né? bonzinho. É. Não, e outra, não é nem isso. Se você faz o voluntário, você tem essa questão do comprometimento, mas naquele dia que você não consegue ir porque você está mal ou porque acontece alguma coisa que você precisa olhar, você também é cobrado, né? Exato. Que tipo, o voluntariado também é um peso, né? Também deixa de ser prazer hoje em dia, né? Eu falo, tudo que te deixa menos zebra tem que ser repensado, né? Tudo que te evoca um lugar de checklist, então a academia, a ginástica, a dieta, ela tá me levando. A dieta da zebra é ali pastar, não tá, nada tá complicando para ela. Para quem entrou depois, só que tem uma historinha da zebra no começo da aula, vocês voltam para assistir, quem perdeu. Mas esse lugar do evocar o estado natural, para a gente não é natural há muitos séculos. E a gente está isso nutrindo na nossa veia, no nosso DNA emocional, né? Que esse estado de boaça, né? Que a criança fica quando enche a pança de leite, assim. Então, a gente não consegue evocar esse estado mais quase nunca, né? Quase nunca, comparado no tempo que a gente está evocando estresse. Então, essa conta está muito, muito errada, né? Essa conta está muito distorcida. Então, e é o que eu falei, não é para fazer esse exercício estressando, né, gente? Pelo amor de Deus. É para fazer esse exercício amorosamente, né? É o momento que eu estou cuidando de mim. Eu não vou colocar. Tentem as metas mais baixas, que nem eu falo. Tenta a meta mais baixa, né? A mais besta. Não estou conseguindo ir na academia. Ai, tá bom. De sábado você faz um escalda-pé. Ai, que bom. Já é bom. Já tá ótimo. Vai te evocar a calma, né? Então, sei lá, eu faço a unha por mim. Estou conseguindo fazer a unha. Ah, que maravilha. Esse lugar que eu faço a unha em meia hora é um momento zebra. Então, assim, tudo que vai te levar para esse momento zebra. O que acontece? A gente está colocando no momento zebra
o brigadeiro, o chocolate, a Coca-Cola, a cervejinha, né, o excesso, né, o excesso de internet, o excesso de televisão, o excesso de Netflix. Então, a gente está colocando excessos nesse lugar que como se aquilo ali fosse, hoje eu mereço comer e mereço ficar no Netflix, porque mereço ficar no sofá. Então, eu estou colocando o lugar de bem-estar no excesso, né? No excesso que não vai me deixar mais zebra, né? Porque aí vai me gerar culpa, vai me gerar raiva, vai me gerar doença, né? Então, eu tenho que pensar amorosamente, é um exercício para fazer com muito carinho, relembrando a sua criança interior. A gente vai ter muito recurso, não se preocupe que isso é uma tarefa reflexiva essa semana. A gente vai ter muitas semanas para mudar essas tarefas, para mudar essas metas, para repensar, falar, né? Vai ter aulas que vocês vão falar, era isso que eu precisava, não era nada do que eu escrevi no papel, né? Não era nada que eu coloquei ali de meta, era só ligar para minha tia, sei lá, era só conversar um pouquinho com alguém que me faz dar risada, só estar próximo de quem me faz bem. Isso para esse programa, nesses 2 meses, foi o que valeu. E o que eu quero que fique para vocês é que vocês lembrem o que foi, de cada vez que a gente passar por esse programa, a gente vai passar periodicamente, se der uma vez no primeiro semestre, ou uma vez no segundo, ou pelo menos uma vez por ano, que você lembre o que conseguiu realmente sustentar de mudança. O que você conseguiu olhar para a sua vida com delicadeza, com afeto e cuidar. Né? E aí isso vai se somando nesse estado de zebra, vai se somando nesse lugar de, nossa, minha vida tem melhorado, né? Eu tenho melhorado comigo mesma, eu tenho melhorado um pouquinho de cada vez. Tá bom, pô? Sim. Liga, Cláudio, o som. Agora Tá ouvindo liga. agora? Isso. Cadê? Aqui tá parecendo que seu som tá fechado. Fala, Cláudio. Agora tá aberto. Eu, né? Obrigada, amiga. Ajudar a gente esse trabalhinho de formiga, né? Porque é isso, um passinho, não adianta você querer colocar um caminhão de tijolos de uma vez que vai desmoronar. Então Né? tem que colocar um tijolinho por um tijolinho e a gente respira e vai organizando. Eu fiquei surpresa aí quando você falou que era de 4 horas mais ou menos, que a gente precisava baixar esse nível. E é a minha vida atual. Quando eu vejo, gente, pelo amor de Deus, cadê meu celular que eu preciso escutar a Cris falar alguma coisa para eu Baixar o. voltar. De preferência de manhã, tarde à noite, assim, porque Não, ainda bem que você está procurando o celular para isso, né? Não é para ficar ali só. não, eu tento tirar o celular da minha vida, ele tá sempre perdido. Então, cadê o celular? Muito bom, Maravilha. amiga. Vou precisar ir, mas obrigada aí por Vou encerrar fortalecer também. essa semente, viu? Vou continuar firme e forte. É só para fortalecer o vínculo. Isso, obrigada, viu? Obrigada, Beijo. meninas. Tchau, bom dia. Vou encerrar a gravação.